Shalom, shalom, irmãos. Estou lendo aqui os apócrifos, tá? Vou ler aqui Apocalipse apócrifos. São aquilo que não tem dentro da Bíblia, foi tirado pelo canon bíblico lá no concílio depois do concílio de Nicéia, quando eles fizeram o cristianismo, né? Depois, logo em seguida, ali vem o clero do cristianismo, né, da Igreja Católica Apostólica de Roma, juntamente com esses doutores da lei, né, esses teólogos da vida, né, tiraram vários documentos fiéis, né, e classificaram eles como heresia e como apócrifos, tá? Então, aqueles que eles acharam interessante, eles fizeram a Bíblia Católica Apostólica de Roma, assim como os gregos também tinham feito a Septuaginta, tá? Eles fizeram a Bíblia. Então eu quero ler para vocês aqui, que não está dentro da Bíblia, Apocalipse de Pedro. Apocalipse de Pedro, muito interessante vocês lerem abaixo, se vocês não puderem comprar essa coleção de apócrifos, né? Baixa pelo PDF e estuda, irmão, que vocês vão ver que maravilha que é Apocalipse de Pedro, tá bom? Então vamos lá. Estando o Salvador sentado no templo, estando o Salvador, o Salvador sentado no templo, quem? Yahshua Mashiach, no templo de Salomão, lá, no templo de Herodes, lá, né? No 300º ano, a contar da data da fundação, e no mês da edificação das 10 colunas, e, satisfeito pelo número de almas viventes, a grandeza incontaminada me disse, a grandeza incontaminada, o nosso Salvador, nosso irmão. Pedro, bem-aventurados os que são filhos do Pai que está no céu. Bem-aventurado são todos os que são filhos do Pai que está no céu, os que provêm da vida e aos quais ele desvelou a vida por meu intermédio. Os que provêm da vida e aos quais ele revelou a vida por meu intermédio. Intermédio de quem? De Yahshua Mashiach, já que eu fiz com que eles recordassem. Olha que maravilha, né, irmão? Quando nós encontramos de fato Yahshua Mashiach, com certeza vem dentro do nosso espírito, porque o que nós estamos falando aqui é espiritual. Revelação, Apocalipse são revelações, tá? Então é em espírito, irmão. É em espírito, tá? E eles são edificados sobre sólidos alicerces, que é o fundamento. O fundamento, por isso que sempre fala que o Mashiach é o verdadeiro fundamento, enquanto que o outro colocado no lugar dele, você entendeu? É o falso, né? Para que ouçam a minha palavra e distingam as palavras da injustiça e da transgressão da lei das palavras da justiça. Então, irmão, nós temos que estar apto, atento a isso, né? Saber distinguir o que é palavra da justiça, né? Da lei e das palavras da injustiça. Isso a gente aprende, irmão, estudando de fato, né? E praticando, né? Todos os dias esse ensinamento, né? Que nós temos que buscar, irmão. Eu sempre estou trazendo, né, irmão, mensagens aqui, né? Para edificação também desse nome maravilhoso, verdadeiro, que é de Yahshua Mashiach. Porém, eu sempre convoco vocês a lerem, né? A não ler, estudar. Busca, você entendeu? E vai estudar. Porque sem estudar, nós não vamos entender, irmãos. Nós podemos ser enganados, com certeza. Então, seja como aquele povo beriano, ouve o que eu estou falando e aqueles que vocês estão seguindo aí nas mídias sociais. Mas você vai lá e consulta, irmão, as tuas sagradas escrituras. Você entendeu? Porque aquilo que foi escrito lá que não está contaminado, porque aquilo que está escrito está contaminado? Sim, irmão. Você sabe que a Bíblia, quando foi escrita lá
lá quando eles fizeram aquele canon bíblico, escolheram qual os livros que eles queriam colocar para formar esses 66 livros da Bíblia aí, certinho. Eles alteraram. Eles quem? A Babilônia, irmão. O sistema que manda nesse mundo, irmão. Eles alteraram os nomes verdadeiros, porque os nomes verdadeiros são hebreus, eles colocaram os nomes de Roma. E várias outras alterações. Por isso que você tem que confiar. Você entendeu? No que? Naquilo que é fiel. Mas o que é fiel? Tudo que é dos hebreus. Tudo que vem de Israel, dos pergaminhos originais. Então, tem vários achados arqueológicos com os nomes verdadeiros que ainda não estão contaminados. Então, é consultar. Hoje você tem uma ferramenta maravilhosa aí, que é esse smartphone que a gente usa aqui, tá? Esse mesmo que está levando para você essa mensagem, eu consulto muito por ele, mas eu consulto aqui pelo meu computador, meu laptop, né? Notebook, e estudo, irmão. Levanto de todo dia cedo, né? À noite, em vez de estar na televisão, eu estou estudando, né? Nos períodos do dia, eu estou ali concentrado no papai e no nosso irmão, né? É isso que a gente tem que estar fazendo sempre, principalmente agora nos finais de éon, dessas eras agora, irmão, finais de tempo, que nós vamos ser enganados, irmão. Muitos vão aparecer, como eu já tinham muitos, né? Agora vão aparecer muito mais. Enganando, irmão. Então vamos continuar. Com efeito, eles provêm do alto. Todo ensinamento provém lá. Ele já passou para, igual nesse caso aqui do Apocalipse de Pedro, para Pedro providenciar isso e escrever, né? Para que a gente tenha essas informações e a gente tenha conhecimento da plenitude da verdade. Foram graciosamente iluminados por aquele que é procurado, sem ser encontrado, pelas potestades. Aquele que não foi mencionado por qualquer geração de profetas. Ele apareceu, então, entre eles. Abertamente apareceu naquele que é filho do homem, que se eleva para além dos céus, para temor dos homens que amam os bens deste mundo. É isso, nós estamos nesse mundo, né, irmão? Amamos os bens desse mundo, né? Mas tu, Pedro, sê forte. Torna-te perfeito em conformidade com teu nome e comigo, que sou aquele que te escolheu. Olha que maravilha, irmão. Não só Pedro, mas todos nós que estamos hoje tendo o entendimento do nome verdadeiro de Yahshua Mashiach, ele tem nos escolhido também. Olha que maravilha, né, irmãos? Em ti estabeleci o início também para os outros que eu chamei ao conhecimento. Irmão, é isso. Então ele tem tocado nós. Não somos nós que vamos encontrar ele, nós só ficamos ali na expectativa, irmão, nos preparando, né? Como se diz ali em Mateus 7,7, pedindo, né? E para receber, buscando para encontrar e batendo as portas para as portas se abrirem para nós. E aí ele vem e nos toca, né? Como ele tocou em vários outros irmãos Yaldins, para que eu o chame ao conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por consequente, sê forte, imitando a justiça daquele que te chamou. E é isso que ele fala para nós, irmão, que a gente seja forte, imitando a ele, Yahshua Mashiach, tá? De fato, ele te chamou para que tu o conheças de modo digno. Por causa da rejeição de que foi alvo. Quem? O Mashiach foi rejeitado, né? Por causa dos tendões de suas mãos e dos seus pés, e por causa do coroamento de espinhos por parte daqueles da região do meio, e por causa do corpo luminoso do Mashiach, energia espiritual, corpo luminoso dele, que eles levaram na esperança de estarem cumprindo um serviço digno e honroso e de recompensa.
enquanto eles estavam que prestes a te experimentar por 3 vezes naquela noite. Então ele diz para Pedro, né, que quando Yahshua Mashiach foi entregue ali, né, para ser acusado, né, para ser mentido ali sobre que ele é o falso nome, né, que ele não era realmente o verdadeiro Mashiach, Yahshua, porque eles não creram nele, né? Então eles fizeram o quê? Se é ele, então nós vamos pregar ele, porque ele vai nos salvar. Vamos pregar ele no madeiro lá, coroar ele como rei, que ele se diz rei, meteu a coroa de espinho na cabeça dele, porque ele está dizendo que ele é o rei, né? Mas não é deste mundo, né, irmão? E aí, nesse interino, Pedro também foi pedido 3 vezes ali, mas ele já tinha falado para Pedro, né, naquele momento do Getsemane, da oração, ele já tinha orado para Pedro que Lúcifer, o anjo de luz, já tinha pedido ele também, né? E aí ele fala que eles são cegos e surdos, né, na passagem seguinte, né? Enquanto ele assim falava, eu vi os sacerdotes e o povo correndo em nossa direção com pedras, como se quisessem matar-nos. Tive medo. Isso é Pedro falando para o Mashiach, tá? Que estivéssemos para morrer. Então, o Mashiach, Yahshua Mashiach, disse assim para Pedro: Pedro, diversas vezes eu te disse que estes são cegos. A maioria dos irmãos que não encontraram Yahshua Mashiach, irmão, estão na cegueira. Por isso que ele disse assim, eles são cegos e surdos, né? Desprovidos de qualquer guia. Se queres conhecer a sua cegueira, coloque tuas mãos sobre teus olhos, que são suas vestes. Seus olhos, janela da alma, né? As nossas vestes, que é o nosso corpo carnal, né? E disse-me o que vês. Então ele pediu para Pedro colocar a mão nos olhos, tampar os olhos, e falou para Pedro: o que vês? Entretanto, isto feito, eu não vi absolutamente nada. Pedro não viu nada, colocou a mão nos olhos, principalmente, não viu mais nada, né? E ele então disse a Pedro: nada há para ver. Realmente, nada há para ver. E ele disse-me então novamente: volta, Pedro, a proceder do mesmo modo. Coloca tuas mãos nos olhos. E fui, nesse momento, invadido por um medo agradável. Então, quando Pedro coloca a mão nos olhos, irmão, ele foi invadido por um medo, mas um medo mais agradável, né? Porque via uma luz nova, uma energia nova, mais forte do que a luz do sol. Então, imagina você, irmão, quando o Mashiach vier, o sol, que é isso tudo que nós vemos, essa energia, você entendeu? Que ilumina aqui o nosso planeta e a Lua e outros planetas também, ele vai ficar insignificante diante da glória do Mashiach de Yahshua. Só para a gente ter uma ideia. Então, o que Pedro viu? Uma luz nova, né, mais forte do que a luz do dia. Por fim, enxerguei o Salvador em glória. E era ele. Quando Pedro colocou, irmão, então ele fechou os olhos e colocou a mão no espírito dele, que começou a enxergar, né? E eu falei-lhe das coisas que havia visto. E ele voltou, o Rabi Yahshua Mashiach voltou-me a dizer: eleva agora as tuas mãos e ouve o que dizem os sacerdotes e o povo. A maioria do povo estava fora do templo, né? Fora lá. E ele pediu para Pedro elevar a mão dele e ouvir o que eles estavam falando. E Pedro fez, né? E eu prestei atenção aos sacerdotes que se sentavam com os escribas, enquanto a multidão lá fora bradava. Quando ele ouviu de mim estas coisas, disse-me. Então ele falou que estava ouvindo, né, conversas e tal. Mas quando o Mashiach ouviu de Pedro, que o Pedro estava ouvindo, né, disse assim: apura os seus ouvidos e escuta o que eles dizem. Então ele estava escutando só rumores, né, ruídos, tal.
mas ele pediu para Pedro apurar os ouvidos. Pedro, presta atenção. Presta atenção no que eles estão falando. Eu quero que você entenda o que eles estão falando. Não é só ruído, não. Eu quero que você entenda todinho, tanto o povo lá de fora que está bradando, quanto os sacerdotes. Apura os teus ouvidos e escuta o que eles dizem. E eu, Pedro, novamente prestei atenção. Fixou a atenção, você entendeu? Para ouvir, né? Enquanto tu ocupas teu lugar, eles te louvam. Então Pedro ouviu. Enquanto tu ocupas teu lugar, aquele povo lá de fora, bradando lá, muitos louvavam a Yahushua. Quando eu disse isso, o Salvador, Yahushua Mashiach, nosso irmão mais velho, prosseguiu e disse-me assim: disse-te que eles são cegos e surdos, Pedro. Ora, então ouve as coisas que te dirão em segredo e guarda-as. Ele pediu então que ele ia dizer para Pedro, você entendeu? Manifestar ali um segredo para Pedro, mas que era para Pedro guardar isto. E na realidade Pedro escreveu e ficou guardado para esta geração agora, futura, ter acesso e ler, e estudar e compreender. Tá certo? Então ele pediu, tá? Para guardar. Não as manifeste aos filhos deste Éon. Daquela época que Pedro viveu, nós estamos falando aí de 2000 anos atrás. 2000 anos atrás, irmão. Então ele pediu, falou assim: Pedro, o que eu vou te falar agora, você vai guardar. Guardar, na realidade, como que a gente guarda uma coisa? Você escreve, né? Coloca num pergaminho de couro de carneiro, coloca num vaso e enterra lá, deixa guardado. Ali era o... E foi o que aconteceu. Agora, em 1948, eles acharam tudo isso aqui, que eu estou lendo hoje aqui, esses apócrifos originais, retirado da onde? Retirado desses documentos que os profetas guardaram, os apóstolos guardaram, conforme foi pedido por Iau, nosso Abba Celestial, aos profetas, e também pedido aos apóstolos por Yahushua Mashiach, nosso irmão. Tá? Porque neste, com efeito, tu serás insultado. Se isso que você for falar, Pedro, isso agora que nós estamos lendo agora, que eu estou lendo para vocês agora, fosse falado naquele tempo, aquele povo ia falar que ele era louco, Pedro era maluco, era louco, ia ficar insultando Pedro. Assim como muitos de vocês, irmãozinhos, que não leram, não estudaram o Apocalipse, eu estou lendo de Pedro hoje, mas tem vários outros Apocalipses que eu falei logo no começo, que não estão dentro do canon, da Bíblia, porque no canon bíblico que o clero da Igreja Católica Apostólica Romana tirou. Tá? Então, se ele tivesse lido isso aqui naquele tempo lá, não tivesse guardado, os povos iam insultar ele, né? Porque se ignoram, mas louvar-te-ão assim que te conhecerem. Olha que maravilha, irmão. Então, assim que a gente conheceu a plena verdade, nós vamos o quê? Louvar, né? Glorificação no nome de Yahushua Mashiach, por ter nos revelado para nós, através desse Apocalipse de Pedro, essa verdade maravilhosa que tanto a gente necessita, tá? Então ele fala aqui do solilóquio, tá? No início, realmente, muitos acolherão os nossos ensinamentos. Então ele fala, irmão, que a partir do momento em que todos começarem a receber agora, irmão, a revelação dos nomes verdadeiros do nosso Abba Pai Celestial, Yahweh, e do nomes, né, de Yahushua Mashiach, nosso Salvador, muitos acolherão os nossos ensinamentos. Mas, em seguida, olha, ele dá um ênfase aqui, ó. Mas, em seguida, por vontade do pai do erro dos humanos, quem que é o pai do erro dos humanos? Você tem conhecimento, irmão? Claro, se você hoje é o Yaldin, se você hoje está buscando o pleno conhecimento da verdade para se libertar, você vai saber que esse aqui é o possessor desse mundo. Quem? Que era o anjo de luz lá da morada celestial, foi expulso e ele tomou como possessão esse plano terrestre, está na posse desse mundo aqui. Você entendeu? Ele é o pai desse mundo aqui, é Lúcifer, Satanás, Satã, né? Então,
muitos, né, em seguida, por vontade do pai do erro dos humanos, voltar-se-ão novamente para ele. Então, muitas pessoas, irmãos, estão sendo enganadas por esse inimigo crucial de Yahshua Mashiach, tá? Porque ele implantou esse governo dele aqui nesse mundo e está destruindo tudo aqui nesse mundo. Porque ele queria implantar o governo dele lá na morada celestial. Lá o papai expulsou, juntamente com Yahshua Mashiach, expulsou ele. Era um irmão, porém era um rebelde, né? Rebeliou, fez rebelião lá. Queria ter o governo dele lá em cima, com força. Com todas as... O papai falou, não, aqui não, expulsou. Mas aqui ele tomou isto de Eva e Adão, né? E aqui ele manda, ele é o pai do erro, né? Ele que está no comando hoje desse mundo, enquanto Yahshua Mashiach não concluir o processo de quê? De restauração do reino. Porque ele tomou o reino, lá em Adão e Eva, tomou o reino de Yahweh, e ele ficou na possessão, dizendo que o reino é dele. Porque ele queria montar lá, o papai falou, não, mas aqui ele toma. Tá? Então ele é o pai desse mundo aqui, enganando, tá? E aqui ele fala assim, é o pai do erro dos humanos. Voltar-se-ão novamente para ele. Quem? A humanidade, que não tem pleno conhecimento, que não conhece, você entendeu? E que querem, né? Aqui ele fala, já que farão o que ele quer. Farão o quê? O que o pai dessa mentira, você entendeu? O pai desse mundo aqui, você entendeu? O sistema maligno que ele implantou aqui nesse mundo para envolver em mentiras, em engodos, através de doutrinações, dogmas, você entendeu? De faccionar o povo. Isso é o que ele quer. E ele, em sua justiça, revelar-lhes o significado da palavra. Então, o nosso irmão, Yahshua Mashiach, irmão, por amor de nós, e pela justiça que ele tem que fazer, aqui, durante esses 6.000 anos, 120 jubileus, você entendeu? Ele nos revelará o significado da verdadeira palavra. O que é juntarem a eles, os que se juntarem a ele, entretanto, tornar-se-ão seus prisioneiros. Então ele diz assim, irmão, aqueles que se juntarem ao sistema desse mundo aqui implantado, essa ordem mundial, aí que está aqui, irmão, religião, política, governo, você entendeu? Sociedade, educação, você entendeu? Tudo que é implantado aqui nesse mundo, irmão, pela semente da árvore do conhecimento do bem e do mal, é para nos aprisionar, você entendeu? Aprisionar. Então, os que se juntarem a eles, entretanto, tornar-se-ão seus prisioneiros. Prisioneiros aqui, nos dogmas, nas doutrinas, nos catecismos, assim, nessas ideologias mundanas do mundo, tudo coisa do mundo, né? Que você tem que seguir o sistema, se enriquecer, você entendeu? Vende para nós todos aqui prosperidade, que a gente tem que prosperar. E na realidade todos aqueles que não conhecem Yahshua Mashiach, irmão, estão doentes, presos nesse sistema, você entendeu? Nessa ordem mundial. Então serão prisioneiros, porque estão privados de conhecimento. Estão privados de conhecimento da verdade, se libertar dessa doença, você entendeu? Desse sistema de engodo, de mentira. Aqueles que é inocente, olha só o que ele fala, aquele que é inocente, bom e puro, é por eles entregue ao carrasco e às autoridades de quantos louvam um Cristo restaurado. Então, irmãos, aqui eu quero dizer para vocês que ele fala assim, ó, aqui eles restauraram um Cristo, eles mataram Mashiach no madeiro, né? E aquele corpo que ficou pregado, que está hoje, até hoje pregado na cruz, para nós ele foi pregado no madeiro e ressuscitou e está vivo. Não existe imagem dele aqui, você entendeu? Só no nosso espírito que hoje nós temos a imagem de Yahshua Mashiach. Porque ele já passou por aqui, você entendeu? E ele se elevou. Então aquilo que está agarrado na cruz, ali dentro das denominações, você entendeu? Que foi colocado ali pelo sistema, tá? É o que? É um Cristo restaurado, né? Um Jesus, um Jesus restaurado, para que todo mundo ficasse adorando aquela imagem ali. Os falsos ensinamentos. Então ele fala também dos falsos
Homens que propagam falsidades virão depois de ti, Pedro. Homens que propagam falsidade virão depois de ti. Então, irmãos, quando Yahshua Mashiach morreu, entra a era das igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São essas 7 igrejas que iriam nascer, você entendeu? E concluir o projeto salvítico de Yahshua Mashiach, que ele iniciou e ele vai concluir agora. Como que ele vai concluir? Ele vai separar o joio do trigo, vai separar os bons dos ruins, os contaminados, dos perfeitos, e irá restaurar o reino que foi tomado lá em Adão e Eva. O reino de El foi tomado, Lúcifer está no poder, que é o pai da mentira aqui, implantou esse sistema de destruição e está destruindo tudo, matando tudo, água, poluindo, secando os rios, os córregos, você entendeu? Os pássaros morrendo de sede, de fome, os animais, tudo, e todos nós sofrendo, doente, nosso corpo está doente, irmão, cheio de síndrome, de pânico, você entendeu? Todo mundo tem em casa sacolas e sacolas de remédio, porque estamos doentes, irmão. Então, quando a partir do momento que nós encontramos Yahshua Mashiach, a gente começa a largar disso tudo, irmão. Você entendeu? Porque o nosso corpo para, você entendeu, de sofrer. Porque nós encontramos a verdade nos libertou, nos liberta. Então, irmão, a doença que existe dentro de nós, essas pestilências, isso tudo, irmão, é a falta de encontrar o verdadeiro Yahshua Mashiach. Então todos estão naquele que foi colocado na cruz, que ele falou aqui. Você entendeu? Que eles pregaram um Cristo, um Jesus na cruz, você entendeu? Para enganar o povo, ficar enganando o povo todinho. Então ele fala aqui, ó. E aqueles que propagam estes ensinamentos mentirosos, engodos, doutrinários, né, de dogmas e ideologias, né, explorarão os sonhos. Olha só que interessante, né, irmão? Explorarão o nosso espírito, explorarão aquilo que a gente almeja, a nossa salvação. E quando afirmarem que um sonho provém de um demônio digno de seu erro, serão deixados à corrupção e não à incorrupção. Então, irmãos, eles vão fazer com que vocês sejam dependentes daquele pregado na cruz. E aquele pregado na cruz, ele foi bem claro aqui, irmão. Serão deixados à corrupção, porque esse sonho provém de quê? De um demônio. Aquilo que dentro das denominações eles pregam, você entendeu, que é a salvação, diante daquela cruz de Tamuz, onde está pregado ali o Cristo, o Jesus, o Jesus. Ele foi bem claro aqui, irmão. Sonho provém de um demônio, digno de quê? De seu erro. E serão deixados à corrupção. Então, irmão, enganando, nos deixando na corrupção, irmão. Sendo que, na verdade, quando a gente encontra a verdade que nos liberta, que é o verdadeiro espírito do Yahshua Mashiach, do nosso irmão, aí a gente se torna, você entendeu, no corpo incorruptível, tá? Com efeito, o mal não pode produzir bons frutos. O mal não pode produzir bons frutos, irmão, é bem claro. Uma vez que do lugar de onde vem cada um atrai o que a si se assemelha. Então, o mal atrai o mal. O mal atrai o mal. Enquanto as pessoas boas atraem as pessoas boas. É espírito isso, irmão. O espírito maligno atrai espírito maligno. E o espírito da bondade, do bem, atrai o espírito do bem. Falsos ensinamentos, almas mortais e almas imortais. Nem todas as almas provêm da verdade. Ó, que maravilha, irmão. Nem todas as almas provêm da verdade. Lembra daquele ensinamento sobre a parábola do semeador? Yahshua é o semeador e o maligno é o semeador. Yahshua semeou o trigo e o maligno semeou o quê? O joio. Então aqui provém da verdade. Por quê? Porque as almas vindas do maligno, o joio
Ela não traz a verdade, só mentira, engano, morte, doenças, né? Nem todas da imortalidade. Você entendeu? Nestes tempos, em nossa opinião, cada alma está destinada a morrer porque é sempre escrava. Toda alma vai morrer, dormir, todas nossas, irmão. Depois da contaminação de Lúcifer lá em Adão e Eva, nós fomos injetados o veneno da serpente dentro do nosso corpo, da nossa alma. Então todas essas almas irão morrer porque é sempre escrava. Escrava de quem? Do inimigo, do Satanás. Mesmo sendo nós o trigo, você entendeu? Nós estamos escravos, por quê? Porque fomos contaminados lá no início, lá em Adão e Eva, o nosso sangue, tá? Criada para satisfazer os seus desejos, e o seu papel é a destruição eterna. Nela se encontra e dela deriva. Então, o inimigo, irmão, quando contaminou-nos a nós, ele tirou toda a nossa esperança de voltar novamente para a nossa morada celestial. Ele explora, você entendeu? Cruelmente, o nosso corpo e a nossa alma. Por isso que o Yahshua Mashiach, quando veio para cá, ele trouxe o perdão imerecido e nos justificou. Justificar o que pagou as nossas dívidas com o sangue dele, no madeiro, pregado no madeiro, né? Para que todos nós deixássemos de ser escravos aqui, fazendo o desejo de Lúcifer, Satanás, porque nós estávamos na escravidão, e passamos a ser herdeiros. Herdeiros para quê? Porque a gente ter o pleno conhecimento da verdade, entender, sendo que nós não somos desse mundo aqui, nós temos que voltar para a nossa casa. Então essas almas amam as criaturas da matéria, tá? A existência com elas. Então, fez com que todos nós amássemos esse mundo. Você entendeu? A matéria, tudo que é do mundo, dinheiro, riqueza, prosperidade, fazenda, boi, carro, você entendeu? Ter casas boas, tudo que é do mundo aqui, do sistema implantado por Satanás, Lúcifer, para nos deixar presos aqui dentro desse mundo, sem desligar disso tudo, afastar assim disso tudo e começar a entender que é a coisa que é espiritual e a nossa luta aqui é contra demônios e potestades. E como a gente fica focado, correndo atrás de conquistar, de querer, de conseguir tudo isso, vai passando o tempo, quando a gente vai começar a prestar atenção na nossa salvação, nós já estamos todo comprometido, todo contaminado. E aí, irmão, é complicado. Muitas pessoas acordam mais cedo, outras acordam, outras vão recebendo o chamado, vão recebendo a informação para se desligar desse mundo, conhecer Yahshua Mashiach, que é espírito, para nos resgatar novamente e nos levar de volta para casa. Mas nós estamos presos no sistema maligno implantado, essa ordem mundial, irmão. Nós estamos presos aqui dentro desse casulo, né, que chama planeta Terra. A Matrix, né, dominada por Lúcifer e Satanás, que é o que? O governo desse mundo. Mas as almas imortais, ó Pedro, não são assim. Todavia, até que não tenha chegado a hora da morte, a alma imortal perecerá semelhante a mortal. Você vê o que ele fala, irmão? Então, só vai acontecer a transformação em nós, que hoje aceitamos Yahshua Mashiach, irmão, e temos a plena convicção espiritual de que só ele, Yahshua Mashiach, vai nos levar de volta para casa. Só vai acontecer tudo isso no momento em que, se nós estivermos vivos naquele dia, ele vai transformar o nosso corpo corrupto, contaminado, em um corpo incorruptível, um corpo de glória. Mas se a gente dormir, que é morrer, dormir, né? Porque não é morrer, nós estamos dormindo, porque lá naquele dia ele vai fazer com que todos acordem, todos se levantem. Você entendeu? E aí sim, aqueles escolhidos serão transformados em um corpo de glória. E aqueles que não foram escolhidos, aqueles sim, serão o quê? Retirados, serão o quê? Tirados do meio dos bons, os ruins, você entendeu? Os malignos, os contaminados, para depois ser o quê? Tratado, feita a tratativa, que ele já está preparado, já está ali tudo decidido e definido, né? Para a purificação deste mundo e a transformação desse mundo, né? Que chama restauração, né?
não manifestará a sua verdadeira natureza, a qual ele só é imortal e aspira à imortalidade, tendo fé e desejando a renúncia às coisas terrenas. Então, só conseguirá alcançar esta imortalidade, irmão, aqueles que desejarem a renúncia às coisas terrenas. As pessoas sábias têm conhecimento de que não se conhecem figos de cardos. As pessoas sábias têm conhecimento, irmão, que não se colhe figos de abrolhos, não se colhe figos de pés de espinho, não se colhe figos de pés de outra árvore, só se colhe figos de pés de figos, ou de espinhos, né? Não se colhe, nem se colhe uva de plantas espinhosas, né? De pés de jaca, de pés de outras coisas, né? Não. Então se colhe figos de pés de figos e se colhe uvas de pé de uvas. Provém sempre de árvores a qual pertence. Então, se nós pertencemos a Yahshua Mashiach, ele vai nos colher, irmão. Mas se nós pertencemos ao inimigo, ao pai deste mundo, você entendeu? O maligno, é ele que vai colher. Se ele não for bom para ela, a alma, será a destruição e a morte. A outra alma, ao invés, provém da árvore eterna. Olha que maravilha, irmão. Então tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, se você está locado na árvore do conhecimento do bem e do mal, essa árvore é Lúcifer e Satanás. Ela conhece o bem, porém só pratica o mal. Mas se nós estamos aqui locado na árvore da vida, quem é a árvore da vida? Yahshua Mashiach. Você entendeu? Então nós seremos colhidos, somos frutos da árvore da vida. Tá certo? Da árvore eterna. E a da vida e da imortalidade. Da vida a qual ele se assemelha. Quem? Yahshua Mashiach, que é a árvore da vida. Assim como também a árvore do conhecimento do bem, a quem se assemelha. Quem? Lúcifer e Satanás. Tá? Portanto, tudo que não tem existência verdadeira se dissolverá em nada. Tudo que não tem, você entendeu? A existência verdadeira, irmão, se dissolverá em nada. Por isso que ele invoca a todos nós aqui, irmãos, a aceitarmos ele, Yahshua Mashiach, porque esse conteúdo espiritual é de salvação. Enquanto que todos nós que estamos nesse mundo aqui, nesse mundo de engodo, você entendeu? Nós seremos dissolvidos em nada. E os surdos e os cegos só se afinam com os seus semelhantes. Verdade, irmão. Então, surdo e cego só ouvem quem? Aqueles que estão guiando ele, que é cego também, assim como ele. Não ouvem isso, que vai parar para ouvir aqui esse evangelho, esse Apocalipse de Pedro que eu estou lendo aqui para vocês. Isso aí já foi classificado lá pelo clero da Igreja Católica Apostólica como heresia, você entendeu? Como sendo apócrifos. Então, o que me interessa é o que a Bíblia, que a igreja que eu sigo lá, que é a Igreja de Roma, Católica Apostólica Romana, ou a Protestantismo, todos aqueles que derivaram lá de Martinho Lutero, que são mais de 60 mil placas de denominação, igrejas, né, com CNPJ, comércio. Então, vocês são dependentes, né, desses comerciantes que te vendem para vocês, você entendeu? Salvação, mas nunca vão te entregar. Outros procederão, então o que ele fala assim, dos falsos ensinamentos, quem conhece o mistério. Aqui é quem conhece a revelação. Os falsos ensinamentos, quem é que conhece as revelações? Outros procederão à transformação através de falsos ensinamentos e de mistérios enganadores. Então, aquela prostituta que tem uma tarja na testa escrita assim, mistério. Quem é ela, irmão? A Babilônia? E quem é hoje a Babilônia? A Igreja Católica Apostólica de Roma, o clero, né? O Vaticano? Está escrito na cabecinha dela assim, mistério. Você entendeu? O que é mistério? Mistério de enganos, de enganadores. Pessoas que não conhecem
os verdadeiros mistérios, o que pessoas que não conhecem, você entendeu? Os verdadeiros ensinamentos, você entendeu? Só conhece mistério, porque os verdadeiros ensinamentos sempre foram revelados. Nosso irmão nunca, e o nosso pai nunca nos omitiu e falou que era mistério, porque mistério é algo que nunca será revelado. Mistério é algo que nunca será revelado, é mistério. Agora o papai sempre nos revelou para que a gente tenha pleno entendimento da verdade e se liberta desse marasmo de enganos, de enganadores, tá? Então, de coisas que não entendem. Aqui, ó. Gabam-se de ser os únicos que conhecem os mistérios da verdade. Eles gabam que se conhece a verdade, porém eles não conhecem, irmãos. Eles se gabam, pois se sobe lá nos púlpitos, né? E ficam ali, você entendeu? Horas e horas nas homilias, horas e horas implantando ali o que? Uma doutrina, doutrinando as pessoas, você entendeu? Horas e horas, dias e dias, meses e meses, anos e anos, séculos e séculos, milênios, enganando, implantando. E a pessoa, meu, vai, não, você entendeu? Se você, pequenininho, já entra dentro da denominação, fica lá 1 ano, 2, 5 anos, você já está doutrinado. E para tirar você daí, irmão, para tirar você dessa doutrina, desse cego que te educou, você é cego e surdo, por isso, né? Pessoas que não conhecem o que? Os verdadeiros, as verdadeiras revelações, entendeu? Falam de coisas que não entendem. Gabam-se de ser únicos que conhecem o mistério da verdade. E cheios de orgulhos, agarram-se o que? A insolências, invejando das almas imortais. Porque eles conhecem, irmão, aquelas pessoas simples e humildes que conhecem a verdade. E eles sabem que aquelas pessoas humildes, simples, que conhecem a verdade, não necessita e não precisa de frequentar templos de pedras, igrejas. Essas pessoas que conhecem a verdadeira, você entendeu? As verdadeiras revelações de Yahshua Mashiach não frequentam. E eles ficam ali invejando daquelas pessoas, como que aquelas pessoas ali tem tudo, assim, entendeu? Você vê a vida, é uma vida simples, irmão, porque eles desligaram dessas coisas materiais, daquilo que é pregado dentro das denominações, que é a prosperidade, que você tem que ser próspero. Não, esses que têm um pleno conhecimento da verdade e se libertou do sistema, que conhece Mashiach verdadeiro, eles pregam para nós a salvação. Desliga desse mundo, irmão, e venha, se limpa dessa impureza implantada nesse sistema babilônico, nesse mundo aqui, nessa ordem mundial. Se desliga disso, se prepara espiritualmente, né? Então, agarram-se em insolências, invejando que as almas imortais, aquelas almas que estão aqui nesse mundo, que têm o conhecimento, que se tornou, entretanto, uma garantia verdadeira que mostra o verdadeiro caminho de Yahshua Mashiach para retornar para casa, já que cada autoridade puder e força deste éons, deste tempo, deseja estar com elas, as almas imortais. Então eles desejam, tá? Cada autoridade, né, que puder e força entre estes tempos, desejam estar com elas, com quem? Com essas almas puras, você entendeu? Para quê? Para conquistarem a imortalidade na criação do mundo, para que aqueles que não são, isto é, as forças, tendo sido esquecidas por aqueles que realmente são, as pessoas e as possam louvar, embora não tenham sido salvas, nem tenham sido guiadas pelo caminho que a elas conduz, desejando sempre tornarem-se imortais. É o que eles querem, né, irmão? Mas não vão conseguir. Porque quando a alma imortal é revigorada por um espírito intelectual, espírito do Ruach Kadosh, aquele consolador, né? Nele logo penetram aquelas forças que a fazem desviar. Então muitos, irmãos, né, são desviados, mesmo aqueles que já têm um entendimento.
do Mashiach, Yahushua Mashiach, eles são desviados também, né, irmão? Mas muitos outros se opõem à verdade. Muitos se opõem. Ficam aí, igual a gente vê, quando eles ouvem isso que nós estamos falando, muitas palestras que nós estamos levando aí, ensinamentos que nós estamos levando aí pelo YouTube, Facebook. Quando a gente lê algumas coisas ali, é horrorosa, por falta de conhecimento. A pessoa blasfema, é o que eles aprenderam dentro das denominações, é isso, irmão. Falar que é heresia, né, que isso aí é coisa de demônios, né? Então, por quê? Porque são cegos, guiados por cegos. Tá certo, irmão? Então, não conhece a verdade, opõe-se à verdade. E são o quê? Mensageiros de erro. E opõem-se ao erro e à sua lei. E estes meus pensamentos puros, olhando em perspectiva, acho que o bem e o mal derivam, né, das mesmas fontes. Eles acham, né, que o bem e o mal derivam do mesmo Deus que eles seguem aí, do Jesus Cristo, etc, etc. Estão enganados. Porque o nosso é a árvore da vida, irmão. Só é bem, bem, bem. O bem e o mal é da árvore do conhecimento do bem e do mal. O bem e o mal não vem do nosso Pai, sendo aí do nosso Salvador, Yahushua Mashiach. Yahushua Mashiach é bem, só bem. Puro, puro. Ele é puro. Não tem contaminação. Você entendeu? Estes fazem negócios com as minhas palavras. Ele fala, bem claro, Yahushua Mashiach. Esses enganadores fazem comércio. Por quê? Porque eles colocaram aqui as palavras de Yahushua Mashiach dentro da Bíblia que eles montaram. Quem? O clero da Igreja Católica Apostólica Romana lá no Camão. Pegou todas as histórias dos hebreus, dos pergaminhos, e escreveram uma história de Jesus Cristo e de Deus. Então eles fazem, quando eles colocam Jesus Cristo e Deus, eles usam a palavra que o papai pediu para os profetas escrever lá nos pergaminhos. Ele transformou aqui, você entendeu? Para vender para nós e fazer comércio no nome de Deus e Jesus. O nome de Deus e Jesus é comercial. Eles abrem igrejinhas assim como abre boteco e farmácia. Todo mundo já fala isso. Olha, abriu uma farmácia, um boteco, abriu uma igrejinha. Olha, abriu uma farmácia e um boteco e um mercado, abriu outra igrejinha. Dentro de uma cidade tem mais de 50 igrejinhas, 100 igrejas. Se a gente for contar mesmo aqui dentro da cidade onde eu moro, acho que tem mais de 200. Isso aqui é comércio, irmão. É igual boteco. Você põe, para que é? Para comércio, é CNPJ, tudo, né? Abre um comérciozinho para tosquear a gente, né? Para você, vai te vender, que você vai ser salvo, vai te vender aí um monte de situações que nós vimos aqui, nesse Apocalipse de Pedro, não vai te entregar nada. Por quê? Porque eles não têm, você entendeu, o que entregar a vocês. O que eles têm para entregar a vocês é mentira, falsidade, você entendeu, enganação. Estão te guiando vocês assim para um mundo de perdição. E vocês estão, além disso, pagando 10%, 10%, 10%. O nosso nunca vai te cobrar um centavo. É você e ele direto, assim, embaixo de uma árvore, em casa, no teu quarto, no particular, você orando para ele, falando com ele, você entendeu? Falando com ele tudo que você necessita, que você precisa para a sua saúde, para a sua vida, para a sua salvação. É você direto com ele. Com quem? Com o papai e com o nosso Salvador, o Ruach Kadosh. Então, eles fazem negócios com as minhas palavras. E propagam o quê? Propagam um duro destino, a estirpe das almas imortais. Caminhará inutilmente ao longo dessa estrada até a minha vinda, a minha parúzia. Oh, irmão, olha que coisa maravilhosa, irmão. Todos vocês, irmãozinhos, que estão dentro dessas denominações, irmãos. Olha o que ele fala aqui para vocês, irmão. Você entendeu? Olha, é bem claro. Estes fazem negócio com minhas... Quem é esses? Essas denominações, irmão. Esses padres, pais de igreja, esses pastores, cãos gulosos, mercenários, tudo por dinheiro, porque por causa do salário deles, você entendeu? Vende mentira, ilusão. Foi dito aqui no Apocalipse de Pedro, irmão. Vende, te engana e você fica inocentemente pensando que é verdadeiro, porque tu não conhece a verdade que te libertou ainda. Por falta de conhecimento, tu está preso dentro dessa jaula, desse
aprisco, porque essas denominações, igrejas de pedra aí, de parede, aí você está preso lá dentro dessas paredes, sem ter entendimento, enclausurado para ficar, você vai lá e é doutrinado e volta para lá e é doutrinado todo dia, com a Bibliazinha embaixo do braço, mas não entende nada da palavra que está escrito lá dentro, porque eles não vão ensinar você o caminho. Então eles fazem negócio com o nome do Mashiach Yahshua, né? E pregam que um duro destinos, estirpe das almas imortais, que somos nós todos, vocês, irmãozinhos, são bons. Vocês são pessoas boas, não são malignas, estão aí debaixo de julgo, debaixo de doutrinas, debaixo de dogma, mas vocês uma hora vão conseguir. Eu estou passando aqui exatamente para alertar vocês a respeito disso tudo, irmão. Busca Yahshua Mashiach, o verdadeiro Yahshua Mashiach, irmão. Roga a ele e ele revelará, ele se revelará a você. Não sou eu, irmão. Eu só sou um simples semeador da palavra do papai. Foi isso que ele pediu para todos nós que hoje temos o pleno entendimento. Agora vocês vão e levam. E ajuda também esses nossos irmãozinhos, esses cegos e surdos, e teimoso ainda, e remitente, e ainda bruto. Quando a gente vai falar para ele acordar, sair desse marasmo, ele fica remitente, bruto e mal educado. Fala blasfêmias do nome do papai, do verdadeiro. Ó, irmão, não faça isso, irmão. Nós não estamos blasfemando você. Nós só estamos dizendo que, assim como o papai disse, chamando os seus dirigentes de cão guloso, de mercenários, eles vão pagar a conta. Ele sabe disso. A conta deles está chegando, irmão. Daqui 7 anos, não falta muito tempo mais não. Já se passaram, já se transcorreram os 6.000 anos. Falta só 7 anos para tudo ser resolvido, para tudo será trazido aqui, trazido não. Tudo será colocado aqui à prova de todos vocês, né? Quando fala trazido é coisa de quem não aprendeu português ainda, né, meu? Tudo será o quê? Colocado, você entendeu? A prova da verdade, pura verdade, você entendeu? Para que todos tenham conhecimento. Alguns não vão ter mais o tempo hábil, porque o tempo expira, né, irmão? Chegará o tempo em que não haverá mais tempo. Olha que coisa interessante. Então chegará o tempo, e o tempo está chegando, irmão, que não haverá mais tempo de buscar a salvação. Acabou, expirou. Tá? Até o quê? Até que... Então ele fala assim, ó, minhas palavras estão negociando, né? E propagarão um duro destino e estirpe das almas imortais e caminhará inutilmente. Quem? Aqueles que estão na cegueira, irmão. Inutilmente, ao longo desta vida, ao longo desta estrada da vida, até a minha parúzia, a minha volta. Falsos ensinamentos, a penitência. Do meio deles surgirão pessoas que renegarão a minha palavra. Olha aqui lá. Renegarão, não vão. Você entendeu? E o perdão de seus erros, nos quais cairão por obra de seus inimigos. Pessoas que eu resgatei da escravidão em que se encontravam e às quais dei a liberdade. E quem é que faz isso tudo? É Yahshua Mashiach, irmão. Quem resgata, quem nos tira, quem nos revela a verdade, é só Ele. Nós somos uns simples semeadores, tá bom, irmão? Estes nada mais fizeram do que adulterar o verdadeiro perdão. Os malignos, irmãos, aqueles que negam o nome verdadeiro, eles nada fazem do que adulterar a verdade, você entendeu? E o verdadeiro perdão em nome de um morto, em nome de um morto. Qual é o morto? Aquele que está agarrado na cruz, irmão. Olha que ele fala, já é a terceira vez que o Apocalipse de Pedro fala desse Jesus Cristo, de Jesus Cristo e do Deus, você entendeu? Desse morto, que é morto, irmãos. Isto é, o Hermas, primogênito da injustiça, para que a verdadeira energia, o verdadeiro Yahshua Mashiach, que existe, não seja visto pelos pequeninos, não seja entendido, irmão. Então eles fazem o possível para enganar vocês dentro dessas doutrinações, dessas homilias, desses dogmas, você entendeu? Para que vocês não consigam entender Yahshua Mashiach, você entendeu? Como sendo
a energia, a luz, o verdadeiro, aquele que Pedro logo no início viu, quando ele tampou os olhos, o sol se escureceu diante da glória dele. Todos os que pertencem a este gênero de pessoas cegos são os maus operários, que serão lançados nas trevas exteriores, longe dos filhos da luz, longe de Yahshua Mashiach, irmão. Porque não só eles não entram, como não permitem que aqueles que o desejam ascenderem à sua meta, favorecendo a própria libertação. Então, ele dá um recado muito grande aqui para vocês, dirigentes de denominação, porque não só eles não entrarão, como não permitem que aqueles que desejam entrar, porque eles ficam enganando. Então esses pais de igreja, esses dirigentes de denominações, de todas as denominações, porque o papai não criou denominação, não criou igreja, não criou o catolicismo, não criou o cristianismo, não criou o islamismo, não criou o cristianismo, islamismo e judaísmo, não criou nada disso. Os judeus não acreditam no Yahshua Mashiach. Quem acredita é os israelitas, das tribos, né? Então tem uns descendentes da tribo de Judá, que quando teve o racha, a divisão das tribos lá, que ficou Judá e Efraim, você entendeu? Então ele se sente que eles são os bambambam, assim, os que... Não, irmão, são Abraão, os filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó, Israel, são Simeão, Rubens, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Asser, Issacar, Zebulão, José e Benjamim. Todos os descendentes dessas tribos. E o nosso país aqui, por incrível que pareça, irmão, tem remanescente de todos esses sangue das 12 tribos. Então são a eles que ele convocou, está convocando todos os dias para a nossa salvação. Então todos os que pertencem a este gênero de pessoas são os maus operários, que são lançados nas trevas exteriores, né? Longe do filho da luz, Yahshua Mashiach. Porque não só eles não entram, quem? Os dirigentes, mas também enganam todos aqueles para que eles não possam alcançar também a salvação. Falsos ensinamentos e falsa irmandade. Outros ainda, de entre eles, encontrar-se-ão no meio do sofrimento, creem poder levar o bom termo à norma da sabedoria da verdadeira irmandade realmente existente. Então existe a verdadeira irmandade, essas dos Yaldins, mas dentro dessa irmandade Yaldim, irmão, tem também pessoas contaminadas que ainda não saíram, ainda não conseguiram sair da contaminação da Babilônia. É claro que a gente leva também, né, igual Paulo dizia, meu espírito está preparado, mas minha carne e meu corpo quer coisas do mundo. Então nós não vamos jamais, irmão. Então aqueles irmãozinhos que ficam falando, mas isso aqui, nós estamos no mundo ainda, irmão. O maior benefício benoplácito que nós tivemos foi de conhecer, né, e de receber do nosso Abba, do nosso Pai, do nosso irmão. Foi ele que nos revelou, não foi nós que buscamos, não. Foi ele que nos revelou, foi ele que veio e falou assim, você, meu filho, vai receber a revelação agora. E recebi, assim como todos vocês, irmãos e Yaldins, estão recebendo. Cada dia tem vários irmãos e Yaldins sendo chamados, você entendeu? A seguir a verdadeira luz, que é Yahshua Mashiach. Então esta é o que? A união de espírito entre os que provêm da mesma raiz, da árvore da vida, nutrida em comunhão, da qual transparecerão as núpcias da incorruptibilidade. Olha que maravilha, irmão. Então ele vai nos preparar durante esse período, pequeno período aqui, nos revelando, para a gente se preparando, irmão, o nosso espírito e lutar contra a nossa carne mundana, para fazer com matar o desejo da nossa carne mundana e do nosso corpo e da nossa alma, nossa carne, nosso corpo e nossa alma.
Por isso que ele está fortalecendo o nosso espírito, para nos fortalecer dos desejos da nossa alma e do nosso corpo, desse mundo. Então nós temos que ter mais autoridade sobre a nossa alma, e nosso corpo e nosso mundo. Então, no lugar desta, entre aqueles, surgirá como se de uma imitação se tratasse alguma coisa de um gênero semelhante à geração da imortalidade. Esse gênero semelhante, que se assemelha, mas é o mentiroso, é aquele pregado na cruz, o Tamuz, o Jesus, que é o fruto da Babilônia, fruto do sistema babilônico, não é? Estes são os que oprimem os irmãos, dizendo, por intermédio disto, ou seja, da irmandade, o nosso Deus oferece as suas misericórdias, porque é só por meio disto que ele dará a salvação. É isso que vocês estão recebendo, irmão, dentro das denominações. Que Deus vai salvar vocês. E por acaso, irmão, eu instigo você que está dentro da denominação. Quem é Deus? Você já leu? Deus é um nome ou é um título? Quem é Deus? De onde veio esse nome de Deus? Será de Zeus, que é o que? O Deus da Babilônia? Porque Yahweh, Yud-He, Vav-He, ele foi, é e sempre será eterno, eterno, eterno. E o Mashiach foi gerado dele, nasceu gerado desse eterno Abba, Pai Celestial, nosso Salvador. E tudo depois foi criado, tudo depois é criaturas. Então, com isto, simulando conhecerem o castigo estabelecido contra aqueles que apenas concordam com os que agirem assim em relação aos pequenos. Você entendeu? Então eles falam e os pequenininhos cegos concordam. Aqueles que concordam com os que viram os pequenos serem feitos prisioneiros. Então, irmãos, vocês que seguem essas doutrinações, você entendeu? Do clero, dos donos do clero, porque o clero tem dono, né, irmão? O clero da Igreja Católica Apostólica Romana, lá no Vaticano, tem dono, irmão. Tem banco, você entendeu? Tem toda ali como se fala assim, um sistema de direção, você entendeu? O Papa, que é o pai, e aí tem todo o povo ali, todo mundo ali, irmão, são assalariados, todo mundo ali são assalariados, e todos os fiéis são 1.400.000 fiéis que estão inscritos na Igreja Católica Apostólica Romana, 1.400.000. Se cada um estiver dando R$10 para ir para lá, quantos eles não faturam lá para pagar tudo isso para vender o que para vocês? O que, irmão? Salvação? Não, mentira, porque eles colocaram ali um falso Messias, Mashiach pregado na cruz. Aquilo ali é uma aberração pregada na cruz de Tamuz, irmão. Falsos ensinamentos em bispos e diáconos. Mas haverá ainda outros entre os que não pertencem ao nosso número, não pertencem ao Yahshua Mashiach, que se chamarão bispos e também diáconos, como se tivessem recebido de Yahweh a plena autoridade. Não, receberam os ensinamentos, porque eles foram fazer teologia. Entendeu? Aí, quando eles estavam preparados, viram que eles ficaram bons de homilias, né? De implantar, de colher as ovelhinhas de Yahshua Mashiach, trazer tudo para os apriscos e prender todas elas e ficar tosquiando e comendo da gordura. Eles impuseram a mão e falou: agora você é pastor, vai lá e abre teu comércio. Vai no outro, agora você é pastor, vai lá na sua cidade e abre uma portinha e abre o seu comércio. Então estes sentar-se-ão à mesa, segundo a lei dos primeiros lugares, são canais sem água, seco. Você entendeu? São que cães gulosos, mercenários, balaonitas, são, como diz nas Sagradas Escrituras, né? São os verdadeiros enganadores. Pedro e o medo. Mas eu disse, Pedro, eu tenho medo por causa daquilo que me disseste.
que somente poucos, por mais que enxergassem, são os que escapam do desvio. Olha que maravilha, a maior preocupação do nosso irmão Pedro, o apóstolo Pedro. Ele tem medo, irmão. Medo de quê, irmão? Por causa daquilo que me disseste, que foi revelado a ele, o Mashiach revelou a ele, que somente poucos, irmão, por isso que o caminho que leva para Yahushua Mashiach é curtinho, enquanto aquele caminho largo, imenso, leva a Deus e a Jesus. Leva ao engano, irmão. Muitos irmãozinhos que estão ainda dentro aqui, se dizem ter conhecido Yahushua Mashiach, estão com um pé no barco e o outro no barranco. Estão com um pé no barco e outro na rocha. A rocha é Yahushua Mashiach. Mas o caminho verdadeiro que leva a Yahushua Mashiach é pequenininho, é curtinho. São poucos mesmo, de fato. Pedro já teve esse medo lá quando ele estava escrevendo. Porque o próprio Mashiach falou que são poucos que enxergarão, são os que escaparão do desvio. Enquanto são muitos, multidões, os que farão desviar-se outras multidões de seres vivos e as anularão consigo próprias. Irão maculando, irão, você entendeu? Indo, levando, não, é aqui que salva, é aqui que salva, é aqui que salva. E ainda insiste, irmão, insiste em mostrar, você entendeu? Essas igrejas de pedra, esses cassinos de colher dinheiro, eu chamo cassinos de ganhar dinheiro, igual Aparecida do Norte ali, quantas milhares, todo dia, romaria, romaria, romaria. Eu não vi, irmão, um dia eu fui lá, eu estava dentro da denominação, eu fui lá, mas uma das coisas que eu comecei a olhar, eu não entrei lá, eu fui na borda e perguntei, aqui tem alguma casa de caridade de cuidar de criança, de velho? Aqui tem, não, o que estava jogado para fora do portãozão, porque dentro do portãozão só entra gente bonita, mendigo não entra lá dentro, não, cara. Mendigo eles tiram para fora, fica lá fora lá que você está mal vestido e tal. Aqui é uma casa, né, mais adornada de ouro, de pedra, tudo ali é pago, tudo ali é pago. Você vai mijar, paga, você vai cagar, paga, você vai comer, paga, você vai comprar uma lembrancinha, paga, tudo ali é pago, tudo ali é pago. Você vai comprar uma vela, paga, você vai colando, você vai pedir um milagre, paga, você vai pedir não sei o que, paga, você vai pedir uma reza, paga, você vai pedir não sei o que, paga. O cassino comedor de dinheiro, rapaz. E é a mesma coisa lá no Templo de Salomão, lá daquele dono daquela Edir Macedo. Lá você senta, lá, eu não fui lá e nem vou, né? Mas um amigo meu que foi lá, ele sentou na poltrona bonita, maravilhosa. Já tinha aqui, do lado da poltrona, uma maquininha de comer cartão. Já estava assim, coloca teu cartãozinho aqui, coloca aqui, já. Não, mas eu não trouxe dinheiro hoje, pastor. Passa o cartão. Põe no crédito. Por que põe no crédito? Não, no crédito porque você vai receber. Mais do que isso que você está dando. É dando que se recebe. Dinheiro, né? Dinheiro. Não dando caridade, né? Não é dando amor, não é dando de graça. Fazendo de graça. Não, o que eles ensinam assim, é dando dinheiro que você vai receber. Cãos gulosos, nicolaítas é aqueles caras que gostam de púlpito, se veste de gravata, bonito, todo cheirosão, falando imponentemente, persuadindo imponentemente os nossos irmãozinhos, ovelhinhas humildes lá embaixo, porque os nicos ficam lá em cima e os leigos ficam lá embaixo, com a boquinha aberta, e eles colocando a papinha. Todas as denominações é assim, irmão. Não seja cego, irmão. Olha o que o Pedro falou. Olha o que o Pedro falou. Vou ler de novo o que o Pedro falou. Mas eu disse, Pedro disse ao Mashiach, Yahushua estava junto com ele. Eu tenho medo, Rabi, por causa daquilo que tu me disse, que somente poucos, por mais que enxergássemos, são os que escaparão do desvio, enquanto que multidões, os que farão desviar outras multidões, enquanto muitos irmãos estão fazendo desviar outros muitos. Olha que malignidade é o sistema maligno, irmão. Eles preparam pessoas para desviar as pessoas. E no momento em que pronunciarem o teu nome, serão considerados dignos de fé. É o nome, irmão. Quando pronunciares o teu nome,
E o nome dele não é Deus e não é Jesus. Irmãos, você que quer realmente, de fato, irmão, ser resgatado aqui desse mundo, voltar novamente para a morada celestial, porque esse mundo está morrendo, irmão. Olha para esse mundo, irmão, que desgraça que está. Pestilência, doença, tudo contaminado, povo contaminado, água contaminada, ar contaminado, só doença, pestilência. E agora guerras, matanças, roubos, corrupção, os governos do mundo inteiro, a justiça do homem aqui, a última instância de toda a justiça, estão todas corruptas no mundo inteiro, irmão. A quem nós vamos recorrer aqui nesse mundo aqui? A Deus e a Jesus? Você já está dentro. A Deus e Jesus faz parte do pacote que Lúcifer e Satanás vendeu para esse mundo aqui. Lúcifer, Satanás, ele vendeu esse pacote fechado, e é esse pacote que chama Ordem Mundial que ele quer que implanta aqui, e quem não estiver com ele vai ser perseguido e morto. Em momento em que pronuncie o teu nome, serão considerados dignos de fé. Pronunciar o nome de Yahshua Mashiach, Yahshua, o Salvador, respondeu Yahshua Mashiach, disse assim, um tempo limitar-lhes foi concedido para perseverarem em seu erro. Um tempo, ele falou para vocês, malignos, que enganam e que estão aí pregando a salvação e não vão entregar a salvação para nenhum, porque por aqueles que vocês pregam, que é Deus e Jesus, ninguém vai voltar para casa, irmão. Então a vocês, cãos gulosos, nicolaítas, mercenários, ele já deu um tempo. Olha que Pedro falou aqui, para você. O Salvador respondeu, o próprio Yahshua Mashiach falou para Pedro, um tempo limitado lhes foi concedido para perseverarem em seu engano, dominarão os pequenininhos. Cumprido este tempo, pastores, cãos gulosos, pais de igreja, que estão dentro de denominações, todas elas, cumprido esse tempo, irmão, de erro, renovar-se-á os tempos que não envelhece, pela inteligência imortal de Yahshua Mashiach, e eles, os pequenininhos, dominarão, e então os que agora dominam, e são esses agora que estão recebendo Yahshua Mashiach, que não precisa de ir na igreja, em nada, somos nós que dominaremos a verdadeiro corpo de Yahshua Mashiach, a igreja verdadeira, o templo verdadeiro. E ele extirpará o erro deles. Yahshua, irmão, extirpará o erro de todos vocês pela raiz, e expô-lo-á vocês todos à vergonha, vocês que mentiram incansadamente, desde Adão e Eva, vocês serão expostos à vergonha, de maneira que a alma se possa manifestar em plena liberdade, assim que tenha recebido a inteligência. E todos os que forem assim se tornarão imortais. Ó Pedro, é isso, Pedro? Então, aqueles que hoje invocarem meu nome serão resgatados. E todos vocês, irmão, irão ver a derrota de todos aqueles que enganaram primeiro e depois de todos aqueles que não quiseram, você entendeu? Escolher, porque tiveram oportunidade lá no mundo, porque estão sendo evangelizados. Eu estou fazendo isso agora, irmão. Todos esses documentos deixados aqui, inclusive esse Apocalipse de Pedro que eu estou acabando de ler, falta só um pouquinho. É para evangelizá-los, vocês a ter o conhecimento, o pleno conhecimento da verdade, e se libertar desse sistema maluco. A grande revelação, olha só, irmão. Vem, pois, caminhos no sentido do cumprimento da vontade do Pai imortal. Então vem, pois, caminhemos no sentido do cumprimento da vontade do meu Pai imortal. Eis, com efeito, que carregarão a sentença pronunciada contra mim e cairão em desgraça. Foi o que eles fizeram, irmão. E eles pregaram o verdadeiro Yahshua Mashiach no madeiro e cairão em desgraça. Logo no ano 70
foi destruído o templo, aquele templo do qual eles tinham glória daquele templo, aquele Anás, Caifás e todo o clero dos judeus que ajudou a matar o Mashiach ali, porque não aceitaram o nome dele. E é pelo nome dele que todos nós vamos ter que voltar, inclusive vocês, judeus, rabinos, que levam o nome de Yehoshua, que levam o nome de Jesus, que levam o nome de Deus. Vocês estão entendendo? Quanto a mim, Pedro, não podem nem de leve tocar-me, mas tu, ó Pedro, te encontrarás no meio deles. É isso que ele fala, nós estamos no meio de tudo, nós estamos nesse mundo carnal, cheio de contaminação. Pedro estava lá, não temas, porém, pela tua vida. É o que ele pede para nós, irmãos, para todos nós agora que temos o pleno conhecimento da verdade, para que a gente não temas, não tenha medo. Foi o que aconteceu lá com a igreja primitiva. O que é a igreja primitiva? Aquele templo que creram a emuná completa no Yahshua Mashiach. Quando aquele clero começou a perseguir, matar, inclusive Paulo matou, estava lá na morte de Estevão, começou a perseguir todos os que falavam o nome de Mashiach. Foi lá para Damasco para matar, foi lá que Paulo teve a visão, caiu as escamas dele e ele falou assim: cara, é a mim que você persegue, Paulo. Falou em hebraico, é a mim, Yahshua Mashiach, que você persegue, Paulo. Tá lá, falado em hebraico, não é Jesus e nem Deus, não, irmão. Deixa de ser conivente com essa podridão implantada por Lúcifer Satanás. Não temas e não tema, porém, pela tua vida, Pedro. A inteligência deles será limitada, porque o invisível se opôs a eles. Enquanto me dizia estas coisas, eu vi ser agarrado por eles e eu disse. Pedro estava lá no Getsêmani, na oração, quando veio aquele clero, aqueles soldados de Herodes e juntamente com o clero de Anás e Caifás, e agarrou ele. Que vejo, Mashiach, Rabi, é a ti mesmo que eles aprisionam, ainda que te estejas entretendo aqui comigo? Ó, irmão, isso aqui é uma revelação espiritual. Então Pedro disse assim: que vejos, Rabi, é a ti mesmo que eles aprisionam, ainda que te esteja aqui entretendo comigo? Eles agarraram um corpo ali e levaram, mas o espírito do Mashiach estava ali ainda conversando com Pedro. Ou melhor, quem é aquele que sereno e sorridente se encontra sobre a árvore? Quem é? Rabi, é outro aquele a quem eles ferem mãos e pés? É outro, enquanto tu está aqui entretendo comigo, aquele que está sendo pregado lá no madeiro, sendo ferido com os cravos de pregos nas mãos e nos pés? E o Salvador respondeu-me assim: Mashiach, Yahshua, Rabi, aquele que tu viste sereno e sorridente sobre a árvore, esse sou eu, Pedro, a vida eterna. Mas aquele a quem transpassaram as mãos e os pés com pregos, este é a sua parte corpórea. Isto é, o seu substituto exposto à vergonha. Entendeu, irmão? Aquele que está ali entretendo com Pedro é Yahweh. Está lá, vivo, espírito, na glória, irmão. Mas aquele que foi pregado lá, você entendeu? É a parte corpórea, isto é, o seu substituto, exposto à vergonha, é aquele que veio à sua semelhança. É aquele que veio à semelhança. Então, irmãos, entenda bem uma coisa maravilhosa. Eu vim com o nome do meu pai. Quem? Yahshua. Veio com o nome do pai dele. Como ele veio com o nome do pai dele? Quando o anjo disse a Miriam, anjo Gabriel disse a Miriam assim: Miriam, você irá conceber e você terá um filho. Fala, Miriam, falou, mas como eu vou conceber e teria um filho?
se eu sou virgem, não conheci homem nenhum. Ele falou, não, Miriam, calma lá, que o Espírito, papai vai vir com o óvulo pronto, vai colocar no seu útero e você só vai fazer o que? A gestação, e você vai conceber e vai nascer de ti um filho. E tu colocarás nele o nome do pai dele, Yahshua. Yah, o pai, Shá, o Salvador. Ele é o Salvador, Miriam, o que vai vir é o Salvador, virá do teu útero. Ele, Espírito, irá o quê? Encarnar aqui na terra através do seu útero. Então, olha, você entendeu? E o outro que foi colocado no meu nome? Então, eu vim com o nome do meu pai, mas um outro virá. Quem é esse outro? Esse outro é esse aqui, que veio à sua semelhança. Todos dizendo que ele é o próprio Mashiach Yahshua. Não, é o Jesus. Não tem nada a ver com Yahshua Mashiach. Olha para ele e para mim, irmão. Olha para ele e para mim. Ele pediu para Pedro, olha para aquele que está agarrado lá, aquele corpóreo agarrado lá, e olha para mim, Pedro, em glória aqui do teu lado. Mas eu, depois de ter olhado, disse, Rabi, Yahshua, ninguém te vê, fujamos daqui. Mas ele disse-me, eu te disse que eles são cegos, Pedro. Deixa-os a sós, deixa eles lá fazendo o que eles têm que fazer. Porque quando eles foram pregar Yahshua Mashiach no madeiro, eles estavam pensando que eles iriam ter a salvação. Falou, não, um veio para salvar a todos. Mas era aquele que eles pregaram, que a expressão corpórea. O outro que eles pregaram e adoram até hoje. Tu aperceberás do quão pouco compreendem o que dizem. Eles expulsarão a vergonha do Filho da sua glória. Eles expuseram, eles quem? Aqueles que o mataram. Expuseram a vergonha, o Filho da sua glória, ao invés de meu servo. Olha bem, o que eles expuseram ali, a vergonha, irmão, foi o Iesus, o Jesus, e não o Yahshua, e não o verdadeiro, irmão. Eu vi, aproximando-se de nós, um que se parecia com ele. Eu vi, aproximando-se de nós, um que parecia com ele. Exatamente com aquele que estava sorridente sobre a árvore. Quem era? O papai, o Espírito, Ruach Kadosh, irmão. E ele estava pleno com a glória. Ele é o Salvador. Havia uma forte, exprimível luz que se envolvia a uma multidão inefável e invisível de anjos que os louvavam. Então, naquele momento, irmãos, Yahshua Mashiach estava ali com Pedro e veio ali aquele Ruach do papai com inúmeras, inefáveis miríades de anjos louvando a ele. A quem? A Yahshua. E no momento em que para ele olhei, Pedro olhou para Yahshua, para o Rabi, ele se manifestou como alguém glorificado e me disse, coragem, Pedro, coragem. Na verdade, tu és aquele a quem foi dado conhecer seus véus, estas revelações. De fato, aquele que foi pregado é o primogênito a casas dos demônios. Irmão, aquele que está na cruz, irmão, olha o que Mashiach falou, aquele que foi pregado é o primogênito a casa dos demônios e o invólucro de pedra no qual ele habita. É o homem de Elohim, o homem de Yah, o homem da cruz, aquele que está sobre a lei. Aquele que está sobre a lei é o homem da cruz. Yah, não é Yahshua. Não, irmão. Ao invés daquele que está junto a ele, é o Salvador em vida. O primeiro a ser gerado. Nele é aquele que prenderam e libertaram. Aquele que, alegre, olha para os que trataram com violência enquanto eles estavam divididos. Portanto,
ele ri da cegueira intelectual, espiritual deles. Ele sabe que nascerão cegos. Ele sabe que nascerão cegos. Todos nós nascemos cegos, irmãos. Aquele que está sujeito a sofrer virá. O corpo é um substituto. Aquele corpo que ficou pregado lá no madeiro, que até hoje eles idolatram dentro das denominações, irmão, é um substituto que Roma hoje adora, né? Que o clero, todos os cleros de todas as denominações adoram, seitas e tudo mais adoram. Mas o que eles libertaram era o meu corpo imortal. O que saiu daquela casca que ficou lá pregada foi o Ruach Kadosh, espírito imortal do Mashiach. Enquanto eu sou espírito intelectual em glória, pleno de glória, resplandecente, o que tu viste vir a mim é o nosso pleroma intelectual, que une a luz da perfeição, perfeita ao meu Santo Espírito. Por isso, as coisas que tu viste, deves transmiti-las a outras estirpes, aos nossos irmãos, aqueles que querem a verdade para se libertar, aqueles que não provêm deste éon. Porque um dom deste gênero não é colocado em homens que não sejam imortais. Por isso que ele fala, irmãos, quem receberá esse dom são os escolhidos. Não é todos que irão receber, irmão. Não é todos, porque ele foi bem claro. Só vão receber esses dons aqui, do entendimento da verdade, para se libertar aqueles que realmente são escolhidos, que vão voltar novamente para a nossa morada celestial. Então, somente naqueles que foram escolhidos em virtude da sua natureza imortal, naqueles que demonstrarão, você entendeu? Ser capazes de escolher, você entendeu? Escolher a ele. Este Espírito lhe será. E na conclusão, ele fala assim, este disse a quem? É isso, irmãos. Está aí mais uma palavra, Apocalipse de Tomé, para todos vocês. Assim seja, irmãos.